Bom, agora a gente vai para Belo Horizonte, porque a gente já falou sobre situação financeira do Palmeiras, mas muita atenção na situação financeira do Clube Atlético Mineiro, que tem sobrevivido, respirado, se mantido no topo com a ajuda dos mecenas, mas a situação não é fácil. Atraso do direito de imagem e do pagamento do 13º salário. Foi o que confirmou o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Os valores deveriam ter sido pagos ao elenco do Atlético em dezembro. E em entrevista à Rádio 98 FM, ele explicou que são consequência da falta de receita e também a renegociação do Shopping Diamond Mall. Na última semana, a administradora desistiu da compra no valor de 340 milhões de reais por 49,9% do shopping. Agora, Atlético e Multiplan chegaram a um novo acordo, a venda de 24,95% por 170 milhões, sendo 68 milhões à vista. A parte que o Atlético ainda tem do shopping será vendido a outro investidor e vai ser anunciado nas próximas semanas. O valor que vai receber à vista ajuda a pagar as contas nesse início de temporada. E aí a gente tem mais aspas do Rodrigo Caetano, tá escrito Caetano Rodrigo como um poeta. Abre aspas pra ele, então, em entrevista 98 FM. Só que não é um poema muito divertido pro atleticano não, tá? Ainda não está tudo em dia. Tivemos e temos problemas porque no final do ano as receitas caem. É pro torcedor se preocupar mesmo. Nossa situação é delicadíssima. Os 4 R's salvaram e seguem, então, salvando o Galo. Os 4 R's são os R's que comandam, né? Então, tem o Rubens Menin, tem o Rafael Menin, tem o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, é isso, né? É isso, são os 4 R's do Atlético. Que são os caras que estão colocando esse dinheiro, que são atleticanos, com poder financeiro, que têm ajudado e ajudaram muito naquele período ali de 2021, que o Atlético sai campeão brasileiro e também da Copa do Brasil. A explicação é porque isso... Eu sou de Belo Horizonte, então é muito próximo da gente. Existe um shopping ao lado da sede administrativa ali do Atlético, em Lutz. Então tem a sede do Galo, do lado tem o Diamond Mall, que é um shopping que o Atlético tem uma porcentagem ali que pertence a ele. O Atlético contava com a venda, então, de parte, né, dessa porcentagem que é de direito do Diamond, que seria uma grana absurda. Então, 340 milhões de reais, que seria um dinheiro que entraria, que estava no planejamento, mais ou menos, do Atlético financeiro. Aí, a Multiplan e todo esse acordo, na verdade, caiu para 24,95. Então, esse valor cai para 102 milhões, só que 68 milhões à vista. E aí... Agora, tirando a parte de Diamond, que é um dinheiro, etc., que o Atlético vai agora ter que... Diz que já tem outros investidores sendo negociados. É o Atlético, mais uma vez, sem um dinheiro que ajudaria o clube e mais uma declaração, porque o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, já havia falado sobre... Sem os mecenas, o Atlético poderia estar acabado. Não com essas palavras, mas assim, Série B, falido, o que poderia ser. Que eles têm salvado o Atlético. Isso é muito perigoso, gente. Muito. A existência de um clube está na mão de 4 caras que se da noite pro dia falarem assim, tchau. Tchau. E aí você olha, né, a gente olhando a situação, comparando até do Palmeiras, quando a gente olhou, uma declaração que destoou um pouco do padrão do clube e tudo mais, mas você já vê um projeto muito mais bem estruturado. Do Atlético a situação é muito mais volátil, né? É uma que passa insegurança até pela declaração do próprio Rodrigo Caetano. E a gente tá falando do clube, que se a gente falar, hoje Flamengo e Palmeiras são os dominantes, tal... Qual clube você vê como potencial de despontar do aspecto financeiro? A gente falava do Atlético, então a gente não está falando de um clube com uma pretensão mais baixa. Pelo contrário, que tem estádio novo agora. Tem um estádio para inaugurar daqui a 2 meses. Exato, então assim, é um turbilhão a vida do torcedor atleticano, que pode ser as pretensões mais altas, mas o tombo pode ser muito grande também. Então é algo preocupante. E o início de temporada também já sugeriu um caminho mais... Né? Você pega um técnico como o Kudê, você busca um Paulinho. Edenilson. Você tá falando de um mercado forte, de alguém que tá falando, eu tô vindo aqui pra... reforçando um elenco forte, né? Exatamente, claro, né? Já era, porque o desempenho ele destoou do que relação que o Atlético tinha. Talvez a grande decepção do futebol brasileiro na última temporada tenha sido o Atlético no desempenho técnico. E é isso, né? Porque
parece fácil, parece bobo e realmente, na teoria, toda essa construção financeira do clube passa por isso, né? Desempenho, títulos, renda, televisão, o clube que ganha troféu, campeonato, recebe um dinheiro legal e aí você vai tentando criar ali mecanismos, venda de jogadores e tal, você vai tentando ali equilibrar. E a temporada passada prejudica muito o Atlético nisso. Prejudica demais o Atlético nisso, porque o Atlético ele investe numa temporada anterior num elenco muito promissor, um elenco muito campeão, de nomes realmente bem interessantes e, como você falou, salário alto, e aí tem resultado. E aí esse trabalho ele é interrompido. O Cuca sai, e aí o Atlético tem que dar uma recalculada e as coisas não funcionam. E aí as coisas não funcionam com um elenco cheio, um elenco caro, com dívidas, né? Agora fala sobre atraso de pagamento de imagens, etc. E aí a perspectiva de que você tem que retomar essa competitividade, busca por títulos, para também conseguir alinhar um pouquinho melhor as coisas. Porque eu acho que tem duas questões. Uma que eu ia levantar, que é a questão aqui da comparação que é inevitável com o rival Cruzeiro, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque, assim, o Mário Marra fala muito sobre isso, a gente debate muito aqui no Sport Saudades, Center. Marra, Saudades. inclusive. Cadê ele? Tá de férias. Férias, né? Certo. Mas, assim, não adianta, quer dizer, adianta para a maioria dos brasileiros ter dinheiro. Mas quando você trata de uma gestão, o dinheiro sem a capacitação profissional, Exato. O quanto o Atlético está preparado profissionalmente para, além de ter dinheiro, se organizar de saúde financeira. Porque você coloca dinheiro primeiro que não é uma fonte infinita. O que você está fazendo com esse dinheiro? Qual é o planejamento? Como você recalcula a rota? Exige um comprometimento. Como você trabalha? Porque, assim, quais jogadores da base o Atlético tem desenvolvido? O Savinho, que foi negociado, foi vendido muito barato. Era um moleque de 18 anos, 17 anos. Isso é óbvio que a gente sabe que a proporção que às vezes um Flamengo, um Corinthians, pela questão até de torcida, de midiática, consegue negócios e consegue colocar num holofote diferente. Mas vender um Savinho, que era uma promessa. Outros meios. Uma promessa por um valor ridículo. Vende jogadores por valores ridículos. Então, assim, qual que é a administração profissional que tem acontecido no Atlético? Qual é o cuidado com a saúde financeira do Atlético? Qual é o cuidado com o Atlético? O quanto é sobre você? Quanto que é sobre o ego? Quanto que é sobre eu aparecer nas boas e eu sumir nas más? Acho que tem muitas coisas pra gente prestar atenção. Mas o que mais me chama a atenção não é exagero, é literalmente você olhar pro lado. Pra ter um exemplo, tem o seu rival. Você olha ali na Lagoa da Pampulha, tem a Toca da Raposa, e você fala assim... E, gente, isso não é demérito, não. Eu falo assim, caramba, aconteceu muito perto do quintal de casa, né? Porque foi aqui do meu lado, do meu vizinho. Eu vou esperar acontecer. Eu vou fazer a mesma coisa. Não vou ligar pra minha parte financeira, eu vou fazer contratação doida, eu vou ficar com dívida, porque o Atlético tinha dívida antes dos 4Rs. Então já era uma dívida que o Atlético já penava pra organizar. Os 4Rs vêm, colocam um dinheiro, o Atlético é campeão. Mas aquela dívida tá lá. E Tá assim, tudo lá ainda. E vai estourar. E Atlético, Cruzeiro, que agora passou por esse episódio tão marcante, são times enormes. Eles pertencem à elite do futebol brasileiro. Eles não são clubes cíclicos, que de repente teve um período que deu certo, ganhou alguma taça ou outra e cai no ostracismo por uma década. Não, eles são enormes. E clubes assim, o que a gente tem que falar? Tem um mecenas que pode financiar e trazer, às vezes, conseguiu ali um título, de repente tá no topo da América em questão de elenco por conta daquilo, mas ele tem que transbordar uma gestão que já funciona. Então, de repente, você não tem um mecenas, mas você tem um clube que você tem uma organização, sabe que você vai fazer... Funciona de forma orgânica já. Exatamente, já funciona. E aí o mecenas vem para dar aquela contratação bombástica. Então, esse é a grande questão. Você não pode depender de alguém... Os clubes, eles estão sempre esperando um salvador. Que eles estão tem três letras, né? SAF. Exatamente. Hoje ou vira SAF ou morre, ou eles estão sempre acaba. esperando um salvador. E pra mim aí tá o grande problema, porque é difícil e são poucos os clubes. O Flamengo fez isso. Que virou e falou assim, tá difícil demais. A gente vai segurar. Durante um tempo a gente vai montar um elenco pra competir, etc. Mas talvez a gente não vai conquistar nada. Porque agora a gente precisa organizar a casa. Tá bom, torcida? Espero que vocês estejam com a gente. Vamos precisar de vocês. Pode ficar bravo. Exatamente. A gente promete um comprometimento ali dentro de campo, jogadores que estão afim, mas por hora precisamos cuidar da saúde financeira do nosso clube. Beleza? Trabalho profissional. Que clube que você vê fazendo isso? Porque não pensa no longo prazo, pensa só no hoje.
o rival, a torcida zoando o rival, ele Você ser o conquistando. presidente ou o chefe ou o diretor do ano do título, né? Exatamente. E depois vai embora Com a sua assinatura e depois você deixa pro próximo. E aí tem muito a ver com a mentalidade nossa como brasileiro. A gente sempre aguarda o herói, o salvador da pátria, que vai dar a virada de chavinha. Você pega Tem muito até... de política também, né? Porque um vai Tudo. desfazendo o de bom que o outro fez só pra poder ter a sua assinatura. Exatamente. E aí você olha, às vezes, trabalhos... Você pode pegar até no topo do futebol mundial, a sequência de trabalho. O Arsenal hoje que está brigando pelo um título de Premier League, quantos anos que sem para Champions, mas pelo trabalho consistente que apostou na manutenção daquilo. Então, às vezes, você precisa ter um pouco mais de pé no chão e deixar do oba-oba de um salvador da pátria e ganhar do tudo. vizinho, né? Exatamente. O exemplo do vizinho é ótimo. É a questão de gestão profissional mesmo e de entender o momento do futebol. O Atlético aguarda também o movimento de SAF, tá? Para ver se tem alguma atualização, para ver se também salva nesse quesito.